Compartilhar. Ai, então, estão vendo minha tela? Sim, Então, hoje nós vamos trabalhar com o 10º, né? É o 10º trabalho de Hércules. Então, como eu disse, esses últimos 6, eles são muito mais, são trabalhos muito mais espiritualizados, né? Hércules já chegou no nível de evolução muito grande, ele já entende as coisas com mais clareza, ele já não tem mais tanta necessidade da força bruta, não está mais ligado ao físico. Ele já trabalha muito mais com as emoções, né, mais com sentimentos, mais com a capacidade intuitiva, enfim. E ele conseguiu um grande trabalho, né? Ele conseguiu pegar os bois de Gerião, que era uma coisa impossível, e ele levou esses bois e fez o, o e fez a oferenda, né? O sacrifício, a oferenda que era pediu, né? A gente já sabe que Hera tem toda essa questão de estar testando o Eric ao máximo, puxando dele tudo o que ele pode e o que não pode, né? Ele tem que ser provado no fogo. E aí parecia que estava tudo bem. Hércules sabia que ele tinha que fazer 12 trabalhos, estava esperando o próximo, mas de repente Euristeu, que não sabia mais o que pedir a Hércules, estava tranquilo na casa dele, mas ele tinha uma filha, e essa filha, há algum tempo, vinha incomodando ele por causa do cinturão de Hipólita. Ela queria esse cinturão porque ele era um cinturão era cheio de poderes. Então, Hipólita, ela era a rainha das Amazonas, né? As Amazonas eram mulheres guerreiras que não gostavam de homens, que não viviam sozinhos na ilha delas, que foi dada pelo próprio Zeus. Elas eram todas filhas de Ares, porque são filhas do rei da guerra, e elas, e Hipólita, né, a maior das Amazonas, que era a rainha, ela ganhou do próprio Ares esse cinturão que representava o poder, né, dela sobre todas as outras, e é, ele era uma obra de arte lindíssima, né? Além de todos os poderes que ele dava, a força, né? A capacidade de luta e a quase imortalidade da Amazônia, ele era muito lindo. E, e essa filha de Euristeu queria esse cinto, porque ela queria ter um pouco desse poder para ela. Hércules, quando foi chamado por Euristeu para fazer isso, né, para trazer esse cinturão de Hipólita para a filha de Euristeu, Euristeu decidiu dar esse presente para a filha, ele ficou totalmente desorientado. Ele disse, mas como é que eu vou fazer isso? Eu não posso nem chegar perto, porque as mulheres, qualquer homem que chega perto, elas matam, né? Então, assim, elas têm as próprias regras dela. E como é que eu vou fazer? É um exército de mulheres guerreiras. Eu sozinho vou ter que lutar contra todas essas mulheres, nem acho isso muito justo. Mas tudo bem, não posso dizer nada, eu vou. E ele foi mais uma vez contrariado. Ele tinha que pegar barco para atravessar os mares novamente. Mas, para sorte dele, quando ele chegou na beira do mar, ele encontrou com Filo, aquele amigo do pai dele, que foi quase uma babá para ele, né, quando ele era criança. E disse: Olha, estou aqui para cuidar de você, então eu vim e trouxe também alguns homens
porque você precisa de um exército para enfrentar as Amazonas. A gente soube dessa loucura e a gente precisa te ajudar. Então, dessa vez, ele não foi sozinho, contou com a ajuda desses amigos e a viagem ficou menos sacrificada, né? Menos estafante. E ele vai atravessar o mar no barco, né? Vão até que chegam próximos da ilha. O barco não podia atracar muito perto da cidade, né? Das Amazonas, mas deixa um pouquinho mais tarde, eles vão meio de balsa, devagarzinho, até se aproximar, e eles conseguem chegar à ilha. E vão com cuidado, porque qualquer hora podia aparecer uma Amazona e eles teriam que lutar e isso ia virar uma guerra. Mas eles vão se aproximando com muito cuidado. De repente, eles ouvem um barulho no meio do mato. Antes de chegar mesmo na cidade, eles encontram ouvem esse barulho. Aí Hércules deixa os homens lá atrás e vai devagar, com muito cuidado para não chamar a atenção. E ele, olhando por entre as folhagens, ele vê um grupo de mulheres, um grupo de amazonas, um grupo pequeno, como se fosse num ritual. E uma delas estava com uma criança na mão. E ela estava literalmente quebrando a perna da criança, né? Quebrando as pernas da criança. E a criança gritando. E ele ficou tão indignado com aquilo que ele não se conteve. Entrou no meio lá e ameaçou a mulher. Disse, larga a criança, senão você morre agora. E ela olhou para ele, tinha um monte de outras mulheres armadas em volta dele. A mulher disse, o que é que você tem a ver com isso? Você é um homem, você nem devia estar aqui. Ele disse, é uma criança, por que você está torturando uma criança? Aí ela disse, não, porque é um homem. Um homem não serve para nada. Então não vou matá-lo, vou apenas quebrar a perna dele, porque depois ele pode servir para trabalhar na lavoura. Aí ela disse, mas cadê a mãe dessa criança? Aí a mulher disse, eu sou a mãe da criança, né? Por isso mesmo que eu não vou matá-la, eu vou só quebrar a perna, porque depois pode ser que sirva para trabalhar para a gente. E ele ficou indignado, disse, não vai matar a criança, não vai fazer isso com a criança. E começaram, as outras Amazonas foram atacar ele, então chegaram os amigos dele, começou uma confusão, mas aí ele disse, ó, eu preciso ver a sua rainha, eu tenho que ver a sua rainha. Aí, como era um homem bonito, um homem forte, um homem vigoroso, elas ficaram um pouco interessadas, porque elas tinham, de vez em quando, elas recebiam homens lá, elas convidavam homens lá que tivessem um porte guerreiro para que elas fizessem outras mulheres. Elas engravidavam para ter outras mulheres para aumentar o número de guerreiras, né? Eu já ia perguntar como é que ela É, tinha engravidado, né? É. exato. Elas traziam esses homens vigorosos só para isso e depois mandavam embora. Eles nem chegavam a conhecer o caminho de chegar até lá. E aí elas acharam que esse podia ser um bom, né, um bom garanhão, né? Podia ser um bom reprodutor. Aí disse, tá bom, vamos lá com a nossa rainha. E pegaram, conduziram ele, não permitiram que os outros se aproximassem muito, os outros estavam lá, mas aí eles vieram mais atrás e elas levaram ele até a rainha. Quando ele viu a rainha e seu belo cinto, ele ficou encantado, na verdade, com a beleza da rainha, com o porte dela, e ele disse, ó, eu preciso falar sozinho com você, né? Porque ele ficou com medo de pedir alguma coisa para ela na frente daquele monte de mulher e criar mais problema. E ela gentilmente aceitou falar sozinha com ele, né? Então levou ele lá para os aposentos dela e aceitou conversar com ele. Quando ele foi dizer o que ele queria, ele disse: eu sinto muito, essa situação é realmente desagradável, mas eu estou nesse trabalho, né? Tô fazendo esse processo de reparação na minha vida, e Euristeu me pediu
para levar o seu cinto. Eu sei que é algo sagrado que você recebeu de um Deus e que isso é um símbolo da sua força, mas ele me pediu isso. Infelizmente, eu tenho que pedir a você, eu quero pedir a você que me entregue para não ter que brigar por isso, porque eu não acho isso justo. E ela, né, ficou encantada com ele, disse: Olha, eu conheço sua fama, já sei do bem que você tem feito com os seus trabalhos, a gente conhece os trabalhos que você tem desenvolvido, o quanto você tem sido útil para as pessoas, e eu vou te dar o cinto com muito Mulher, prazer. Eu dou a você. Como é? fácil assim? Fácil assim. Eu vou te dar esse cinto, não se preocupe, eu quero que você leve. Agora, o cinto saindo das minhas mãos, ele não tem mais poder nenhum, né? Ele Ah, só tem poder comigo. Saindo de mim, ele não tem mais poder, mas ainda é um belo cinto. E ele ficou muito agradecido, só que ela estava tão envolvida com ele que eles ficaram lá ainda conversando, né? Se conhecendo, quase que se paquerando. E aí Hera ficou muito chateada com isso, com essa facilidade toda, as mulheres que odiavam os homens e ainda tinha aberto as portas para Hércules e ainda dava o cinto, e ela se disfarçou de Amazona e chegou lá para as outras e disse: Olha, vocês têm que tomar cuidado, porque vocês deixaram a rainha sozinha com Hércules. O que ele veio fazer aqui foi roubar o cinto dela. E ele vai matá-la. Se vocês não tiverem cuidado, ele vai matá-la para roubar esse cinto, porque ele quer o cinto de qualquer jeito. Na cabeça das Amazonas, nunca passou né, nunca passou a ideia de que Hipólita daria o cinto. O cinto era um símbolo do poder dela. E elas ficaram assustadas com aquilo, tentaram ver o que estava acontecendo. Quando chegaram nos aposentos, eles viram Hércules com o cinto na mão e como se abraçado, né? Ele estava agradecendo ela como se tivesse abraçado. Então elas acharam aquela ideia suspeita e agrediram ele, né? Porque ele já estava com o cinto na mão. A ideia delas é que ele já tinha roubado o cinto. E elas começaram a atirar flechas nele. Quando elas atiraram as flechas, a rainha ficou tão desorientada, tão perplexa com aquilo, que ela entrou na frente de Hércules. E aí as flechas pegaram nela e ela morreu. Né? Ela morreu para salvar a vida dele. E aí ele ficou desesperado e começaram a briga, começou a brigar com essas mulheres, elas também ficaram desorientadas porque tinham matado a própria rainha, e chegaram os outros amigos de Hércules e acabou virando uma guerra, né? Acabou virando uma guerra, Hércules conseguiu fugir, né, da ilha com o cinto, e essas mulheres ficaram lá, né? Foi, na verdade, o começo do fim das Amazonas, porque elas perderam o seu centro de poder. E Hércules levou o cinto. Ele não tinha culpa do que tinha acontecido, mas estava profundamente abalado com aquilo. Era uma mulher muito boa, reconhecia o valor dele, eles tinham tido uma conexão muito grande e ela morreu para salvar a vida dele. Então, isso foi muito marcante para ele. E aí ele volta com o cinto, entrega o cinto a Eristeu, que presenteia a filha, mas que não tem poder nenhum. Né? Mas a filha é muito vaidosa, usa o cinto, né? E toda vez que ela vai ver Hércules pode se lembrar de Hipólita quando vê o cinto, né, na cintura da prima dele, né, da prima em segundo grau dele. Mas essa mulher ficou marcada na vida de Hércules por esse grande amor que ela tinha por ele, um grande amor, um grande respeito, e ela foi capaz de defendê-lo de uma injustiça, de algo que ele não merecia. Alguma pergunta? uh-uh. Tudo certo? Entenderam tudo? Não pode mexer na história, tá bom.
Tu queria mexer o quê? Ah, poxa, tava dando tudo tão certinho. Ela queria ver. Você acha que isso não é um final feliz, né? Tá bom. Então vamos ver a moral da história. Então, a história ela representa a integração de opostos, né? A integração do masculino e do feminino, né? Então, as Amazonas, elas representam na história o feminino sem o masculino, né? Então, assim, é aquela dualidade do mundo equivocada, porque a dualidade do mundo, ela é complementar. Não se pode reproduzir na unidade, se reproduz na dualidade, né? Então, o mundo todo é feito dual, por quê? Porque o mundo todo é vida, né? Essa dualidade é justamente a fonte da vida, é de onde surge a vida, né? Então, se houvesse só a noite, não tinha vida. Se tivesse só dia, também não tinha vida. Então, é importante que haja o movimento da noite e do dia, todo esse fluxo de energia é para que a vida aconteça, né? Dentro de nós também é a mesma coisa, o tempo todo está havendo essa mutação, esse movimento, né, de intercalado, né, das energias dentro de nós para que haja vida. Então, as Amazonas, elas destruíam vida, porque elas não, elas estavam sem a integração, sem a dualidade, né? Então, elas não gostavam do masculino, mas elas foram feitas do masculino, então não tinha como elas vivessem o masculino. Então, quando Hércules é levado a encontrar as Amazonas, Hércules como um símbolo, né, do masculino, o símbolo mais forte do masculino, ele consegue essa integração, né? Quando ele chega, primeiro momento, ele chega para o bebê é macho, né? É um menino, e ele vai e defende o bebê. Então, isso é a primeira parte. Para você integrar, você tem que saber quem você é, para que você promova a integração, você precisa saber quem você é e você defender a sua natureza, né? Eu defendo a minha natureza, ou seja, eu sou importante. Você está enganado. Você acha que eu não sou importante, mas eu sou, né? Então, o masculino é importante. Então, havia uma ignorância nas Amazonas. Elas não tinham essa claridade na mente delas de que do valor do masculino. A rainha já tinha percebido isso, né? A rainha já tinha percebido isso. Então, quando ela aceita ficar sozinha com ele, ela já sabe que há uma necessidade da unidade. Ela já sabe que tem essa unidade. Então, elas ficam só o masculino e o feminino. Então, ela se permite isso para que haja a possibilidade de reunificação, né? De unidade desses opostos. Então, o cinto é o símbolo mais forte disso, dessa unidade. Então, o cinto ele é o símbolo da união. A gente usa um cinto para unir duas coisas, ou para unir duas peças, para segurança, né? Essa união das duas partes do cinto, ele promove segurança, ele representa força, né? Ele reforça alguma coisa. Então, o cinto é esse símbolo de união. Provavelmente, quando o deus Ares deu esse cinto para Hipólita, ele já sabia que a força verdadeira dela estaria nessa união, nessa reunificação, algum dia. Quando existe a discórdia, quando Hera vem e ela dissemina a discórdia dentro das outras Amazonas, entre as outras Amazonas, isso representa o nosso ego, né? Ele vai sempre resistir. A gente sabe que o ego vai estar sempre querendo mudar, porque o ego ele prima pela multiplicação das coisas. Ele quer essa confusão.
né? Ele quer essa confusão, ele quer essa situação, como se diz, eu quero tudo ao mesmo tempo, né? Eu quero tudo ao mesmo tempo. Eu acho que eu posso ter tudo. O ego cria na nossa mente que a gente pode fazer, pode ter tudo, pode servir ao mundo e servir a Deus, pode ser bom e pode ser ruim, pode ser gentil, mas pode ser agressivo. Então a gente acha que nós somos assim, a gente pode ser. O mundo, o ego não nos pede escolhas. Então, quando você vê, ele vê a gente no limiar de fazer uma escolha, ele vai resistir. Ele vai dizer, não, mas que nada, né? O que era faz, né? Mas você está vendo, ele vai roubar. Isso, ele está tirando. Não está vendo que ela não vai dar isso? Entendeu? Porque assim, dar, entender, negociar, perceber a necessidade daquilo já é um sentimento de unidade. E aí eu não posso aceitar isso, né? Eu não posso aceitar essa unidade. Eu quero a diversidade. Eu quero que vocês fiquem mesmo na competição, né? Eu quero que o mundo seja competitivo, não que tenha o único, é, um único pastor que sejamos um único rebanho. E aí a rainha morre. Então, a morte da rainha é o símbolo maior da unificação, né? Então, quando vocês podem olhar que mesmo nos contos de fada, ou vamos olhar Romeu e Julieta, né, quando os dois morrem, por quê? Porque a união dos dois, ela precisa ser de alma, é uma união de almas. Então, quando a rainha morre, ela fica sendo parte de Hércules. Aí ela é parte, porque ela morreu por ele. Né? É o que Jesus faz por nós, ele morre por nós, então ele é parte de nós agora. Ele deu a vida e ele simboliza isso na Santa Ceia, quando ele diz, né, você vai comer o meu corpo, você vai beber o meu sangue. Isso significa eu vou ser parte de você. Né? Então, isso é a unificação. Então, quando alguém morre por amor a outra pessoa, isso significa que eu virei parte daquela pessoa. Né? Então, nós dois agora somos um. Então, esse é o símbolo mais forte da unificação dos opostos. Então, o masculino e o feminino agora está em Hércules. E essa é o ponto auge da, da da purificação de Hércules, porque antes ele era só o bruto masculino, tanto assim como as Amazonas era o feminino sem o masculino, Hércules também era o masculino sem o feminino. Lembre que ele matou a própria esposa, né, e os filhos. Então, ele era o masculino sem o feminino. E nesse momento ele reunifica, ele volta à unidade. Ele consegue integrar o seu feminino porque ele reconhece a rainha, ele consegue sentir amor por ela e ele consegue receber isso de volta. Então ele recebe, ele resgata essa integração da sua vida. Ele integra as suas duas partes. E aí ele é mais sensível, porque lembre que desde o início ele já tinha resistência de fazer isso, porque não achava isso justo. Né? Então, aí ele se torna agora uma pessoa muito mais sensível, muito mais humana, porque tanto o masculino quanto o feminino, sem a outra parte, ele ainda é animal, né? Ele ainda não conseguiu, porque essas duas partes que vão criar a, o seu senso de divindade, né? Que é a questão de Deus, Deus é pai e mãe. Então você cria esse senso de divindade. Você tem mais claro dentro de você o que é o divino, quando você tem essas duas partes unificadas, não separadas. Lembrando que o grande problema da vida humana é a heresia da separatividade, achar que nós somos separados, que somos diferentes, né? Que Deus tirou Eva de Adão. Na verdade, Deus apenas apresentou Eva a Adão. E os dois continuaram vivendo juntos, como se fossem uma só carne, né? Mas aí eles
criaram uma ideia de que eram separados, que alguém era melhor do que outro. Essa história lá que a gente não vai contar agora, mas está lá na árvore a ideia da árvore do conhecimento, né? Então, onde você desperta o seu ego. E por fim, quando o cinto ele perde o poder, né? Ele vira apenas uma ilusão. Ele é apenas um instrumento de vaidade, né? Então, todo o poder do cinto, ele está na ideia de serviço, né? Na ideia de alguém que tem uma consciência de grupo, é o caso da rainha, ela está servindo aquele grupo, ela está mantendo aquele grupo coerente com o seu propósito guerreiro. Então, há um poder no cinto, mas quando ele é tirado da rainha, é tirado o seu poder também. Então, nossa unificação, nossa união, né? Ela precisa ter sempre para você estar unido a alguém, para você estar unido a um grupo, para você estar unido, mesmo como é amigos ou mesmo parentes, isso precisa ter uma linha mais forte, né? Lembre que o cinto foi dado pelo Deus Ares. Então tem que ter uma ligação com o alto. Essa é a força maior que existe. Então aí a gente tem um poder. Esse grupo, se ele é baseado, ele é ligado por uma força maior, por uma força divina, então ele tem poder. No momento que ele é dado simplesmente pela vaidade, pelo interesse pessoal, o que você se une por vaidade ou por interesse pessoal, isso é apenas ilusão. Não tem o menor sentido, né? Nenhum grupo é baseado em interesses pessoais ou vaidade, ele é real. Ele pode produzir algo de verdade. Alguma coisa, gente? Alguma questão? Tem alguma Maria, pergunta? ele, no caso, ele entrega o cinturão, mesmo sem poder Sim, ele entregou, para a filha, Aristeu entregou e a Aristeu deu a filha dele e a filha ficou usando, sem poder. sem poder nenhum. Porque o que ela Porque queria para era o ela não poder. interessava, ela era só uma menina vaidosa, só queria usar Hum, o cinto. O cinto, ela achava que o cinto vinha com poder, isso daria a ela alguma coisa, mas mesmo sem poder, era o cinto de Hipólita, então, que era, certo. né? Quantas vezes a gente não age assim na nossa vida, né? A gente está nos grupos só por estar, porque isso dá um status, porque tem gente importante lá, porque a gente acha que as pessoas gostam da gente, porque a gente, né, é reconhecido por estar naquele grupo. Não tem poder nenhum aquilo, não faz nada de realmente importante, mas a gente está lá. É pura vaidade e ilusão, né? Ou parte ou ligada a uma família que está totalmente desmoronada, que não ajuda você a crescer em nada, mas você continua lá em cima daquilo porque você acha que. E eu vou fazer o quê? Eu tenho uma cliente que é assim, é uma horror, vive uma vida, mais de 30 anos de uma vida terrível com o marido que é extremamente abusivo, homem extremamente violento. E eu disse, mas por que que você não se separa desse homem? Tem que passar por tudo isso? Os próprios filhos dizem, pelo amor de Deus, mãe, você não pode, não precisa passar por isso. Ela disse, mas eu vou fazer o quê? O que é que as pessoas vão dizer de mim? Que eu não tenho um marido. Então, precisa ter um marido, não importa o que seja, né? Então, essas são a vaidade, né? A ilusão da vaidade, mesmo sem ter poder nenhum, sem ter valor nenhum, essa união faz sentido para ela, porque na verdade ela é uma pessoa vaidosa, é uma pessoa totalmente ilusória que vive num mundo de ilusão. Mais alguma coisa? Tá tudo claro mesmo, Sirlen? Ah, tava aqui
pelejando para abrir aqui. E às vezes a gente tem consciência, Maria, desse grupo que não lhe acrescenta nada, não lhe faz crescer nada, e você continua permanecendo. Então, quem deu essa força foi esse cinto, mulher, que você fica usando, né, esse cinto, O cinto que da você não ilusão. consegue se desapegar É. dele. Mas quando você diz a gente tem consciência, não tem consciência, não. Então não tem, né? Não, Senão não não. queria. Consciência é algo determinante na nossa vida, né? Hum, Você acha, você sente, porque tem sempre um sinaizinho dentro de você, mas você não tem coragem. Então, se não tem coragem de tomar uma atitude, não tem consciência, né? uhum, Porque a consciência é uma coisa profunda, né? uhum, Você sabe, você já sabe. Quando você tem consciência, significa que você já sabe. Mas quando você fica dando desculpa, não, mas aí, porque eu acho que não sei o quê, aí pronto. É porque você não tem consciência de verdade. Você ainda está uhum, na ilusão. E a ilusão, ela tem várias facetas, várias. Essa coisa de chegar lá e botar confusão na sua cabeça, né? Chega lá e semeia uma coisinha. Você diz assim, não, mas eu não quero mais não. Vixe, toda vez que eu vou nesse lugar eu me sinto tão mal. Aí quando você chega em casa, aí vem aquela coisa da discórdia. Diz assim, mas você vai ficar sozinha agora? Não vai ter com quem sair, não tem com quem conversar, você acha que é melhor do que os outros? Porque eles agem assim, mas você acha que você é melhor do que eles. Então, e aí eu vou voltando para essas coisas do mundo, né? Vou uhum, começando a acreditar que quem está errada sou eu, que o mundo é que está certo, né? E aí eu vou lá por conta da minha ilusão e por conta da minha vaidade também, né? uhum, Então, uma convicção, que é o que a gente chama, né, de consciência, quando eu tenho convicção do que eu quero, eu olho e digo, não serve, e pronto, né? E não vou ficar mais ouvindo a abobrinha no meu ouvido, não. Digo, acabou. Não tem mais de uma cabeça, só existe uma cabeça. Entendeu? Só existe uma cabeça. E aí eu posso dizer, não, isso não tem nada a ver comigo. Pronto. Porque essa é a minha cabeça. Eu não vou ficar ouvindo vozes, porque as vozes são as várias outras cabeças que a gente tem. Então, eu não vou ficar ouvindo. Eu vou mandar calar a boca e pronto. Vou dizer, não, isso não tem nada a ver comigo. Pronto. Entendeu? O uhum. que mais? Alguma coisa, Jó? Entendeu aí, Jó? O desfecho da história? Sim, Zé, com certeza. Não podia mudar, não. Caramba, Tem que ser assim mesmo. tá Não, certo. não podia ser. O Felizes para sempre é esse, né? A gente só é feliz para sempre quando a gente está unido a nós mesmos, com essa unidade, essa dualidade. É eu e eu, né? A gente que pensa que o poder está fora de nós, o poder está dentro de nós. Então, quando eu amo de verdade, é porque eu estou unificada. Eu só posso amar alguém quando eu estou unificada. Porque aí eu não vou achar que a minha felicidade depende do outro, né? Eu vou unir a minha felicidade à felicidade do outro. Então, somos dois seres inteiros que se unem, né? Que é o grande equívoco que as pessoas cometem hoje em dia. As pessoas se apaixonam por alguém para que ele me complemente. Ninguém pode fazer isso. Ninguém pode me complementar, né? Eu tenho que ser completo. Eu sou céu e terra juntos. E aí eu vou. Como é que eu lido com minhas duas naturezas, divina e humana? E se eu conseguir equilibrar isso, eu vou ter que lidar, conviver, compartilhar minha vida, que é para isso que a gente se une a outra pessoa, compartilhar minha vida com outra pessoa que também deve estar unificado, e nós vamos crescer juntos, mas cada um crescendo dentro do seu caminho, né? Nós vamos crescer juntos, porque a gente se identifica, nossa convivência é agradável.
né? A gente gosta de estar do lado do outro, a gente se complementa nesse sentido de bem-estar, mas não como no sentido humano. Eu não sou um ser que falta uma parte, né? Essa coisa do outro lado da laranja. Eu não estou uma laranja partida. Eu sou um ser completo, uma laranja completa que quer conviver com outras, né? Algumas mais próximas, outras mais distantes, mas a gente convive com outras pessoas. Então, no momento em que a gente entender que eu tenho que ser um ser inteiro, que vai se unir com outro ser inteiro, e a gente vai crescer juntos, nós vamos crescer juntos, porque a gente se sente bem ao lado um do outro. Gibran que fala isso, né? É como se fosse o carvalho e o cipreste. Os dois, eles são as duas colunas de uma catedral, né? São como duas colunas de uma catedral que sustenta o teto, né, que sustentam a sua espiritualidade mais elevada. Então, nós vamos, quando dois seres se unem para isso, para trilhar essa subida, esse caminho de evolução juntos, né? Lado a lado. Por quê? Porque estão, de alguma forma, estão buscando isso, né? Buscando isso. E aí a gente, ao invés de fazer isso sozinho, faz em parceria, já que o mundo é dual. A gente precisa entender sempre que a gente precisa um do outro, para que a gente possa evoluir, mas não para ser. O ser, ele precisa se unificar, já ser unificado. Pronto, gente. Eric, tem alguma coisa? Por enquanto, não. Entendeu a unificação aí, Eric? Bem certinho? Sim, sim. Ok. Então, eu vou mostrar a vocês a última cena, para ficar já gravado, que é de Hércules pegando o cinto e as Amazonas chegando já armadas, né? Então, a frase que define essa história, né, que eu trouxe para vocês é essa: o amor é tudo aquilo que une. Tudo aquilo que une. Então, só é amor de verdade, as relações do mundo só são amor de verdade se eles promoverem união. E a união não é simplesmente estar junto um do outro, mas tem a ver com todo o sentimento de concordância, de compreensão, né? Estamos na mesma sintonia, de estar na mesma sintonia. Você vê que Hércules não precisou fazer muita coisa. Havia já uma sintonia entre eles, porque ela já conhecia a história dele e já se sentia familiarizada com isso, já gostava disso, né? Já tinha uma simpatia por as coisas, por os feitos dele. Ele não a conhecia, mas também sabia que era uma guerreira, e ele tinha respeito por as guerreiras, e tinha respeito por essa rainha que comandava todas essas guerreiras. Então havia já um sentimento de união entre eles. Na alma deles já havia essa união, tanto que não teve nenhuma resistência. Ela disse: não, tudo bem, eu lhe dou, eu sei que você precisa, porque o que é que ela estava compreendendo? Que aquilo era parte do processo de purificação dele, ela não ia atrapalhar esse processo, né? Por causa de um objeto. Ela disse: ó, não tem mais poder nenhum, mas é só um objeto, mas eu te dou. Por quê? Porque essa era a forma dela contribuir com o bem que ele estava fazendo a ele e a tantas outras pessoas pelo caminho por onde ele passava. Tá? Então, ela não era uma pessoa egoísta, né? Ela sabia que o poder dela não estava simplesmente no cinto, que o poder dela era maior do que o cinto, né? E aí ela disse: não, eu vou contribuir com o seu trabalho, com a sua jornada, não tem problema nenhum.
né? Então, é assim que age dois seres que estão no numa mesma sintonia, numa sintonia de espiritualidade, que veio o mundo além das coisas do mundo, que estão olhando o mundo acima dessas coisas pequenas, egóicas, né? Ô Zé, Diga, querida. como a gente poderia ver nessa, porque nos outros a gente via o bem que ele vinha fazendo a partir do momento que ele resolvia uma questão, não é? A cura que ele ia recebendo, o crescimento que ele ia tendo e o bem que ele ia fazendo. Como é que, aonde você nos mostra aí esse bem que ele fez nessa entrega do cinto à filha do rei, e Não, ela usou o cinto como vaidade? o bem dele nunca foi os presentes. O bem nunca Não, foi os presentes. O bem que ele não, faz. isso, no transcorrer da história, né? É, Porque ele sempre deixava um sinal de bem. A gente isso, via né? Ele cuidava, né? Livrava os camponeses de uma situação difícil, né? Fazia com que a terra voltasse a produzir bem, porque tirava aquele monstro que estava lá. Você viu isso, que antes ele tirou, né? O gado que era a fonte da vida e devolve a Deus, porque precisa, né? A vida pertence a Deus, não pode ficar sendo guardada por monstros, né? Não pode ser aprisionada por monstros. E aí ele traz o elemento importante que é a unificação de opostos. Então, as mulheres viviam na ignorância, veja que elas matavam crianças, né? Eram mulheres guerreiras, defensoras da justiça e tal, mas matavam crianças simplesmente pela ignorância de que achavam que não precisavam do masculino. Achavam que aí, não, que elas não precisavam do masculino. Eles traz para ela essa ideia, não. O masculino é importante. E a primeira pessoa que compreende isso é a rainha, que é capaz de morrer pelo masculino. Imagine o que isso significa para o resto do grupo. e nesse formato aí, o que acontece? Ele terminou, a contribuição dele foi para o clã inteiro, né? Inteiro, para todo Inteiro. mundo, né? Todas as Amazonas, elas perceberam que algo era muito maior do que elas imaginavam, porque a rainha dela morre para defender o masculino, né? E Aí, ele deixou isso aí, ele deixou essa ideia aí plantada. Então, ele transforma a realidade das Amazonas de uma forma completa mesmo, inteira, entendeu? O que mais? Tá tudo claro? Então, vou tirar o compartilhamento.